Olá para você que está na audiência aqui do Palermo Cast. Chegamos com mais uma edição, com mais um episódio e hoje a gente vai falar de espiritualidade, vamos falar de umbanda, de espíritos, orixás, tudo isso aqui com a minha convidada, a Eunira dos Santos. Tudo bom, Eunira? Seja Tudo bem, bem-vinda. muito obrigada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. E se você quer participar do Palermo Cast, você sabe, né? É só mandar mensagem aqui no YouTube, deixar seu contato, seu recado, nas redes sociais, no direct, fica à vontade e fala, Cláudio, quero participar do Palermo Cast, aí eu te explico como é que você pode participar e falar aqui conosco, tá bom? E aproveita, se inscreva, curta, compartilhe, comente, compartilhe com essa rede de amizades o nosso episódio, não só o de hoje, mas todos os episódios aí que estão aqui no YouTube. Eunira, antes de falar do livro, vamos falar um pouquinho de você, né? Tá bom. Esse seu elo com a espiritualidade, com a Umbanda, ele começou quando? Já vem de família? Quando que começa essa história? Bom, essa história já é de família, né? O meu primo foi meu pai de santo, é um bandista. Então, nesta caminhada eu tô há 45 anos, Que mais de legal. 45 anos. Então, minha família sempre foi muito católica, mas aquela católica que não vai na igreja. É que tá sempre. A gente tinha em casa também aquelas famosas mesa branca, Sei. né? A família se Toalha branca reunia, ali. aí vinha o tio, o Hum, avô que tinha desencarnado e, enfim, desde criança eu me acostumei com os espíritos sim. participando, né, da vida da gente. E quando é que começa realmente essa trajetória? A gente vai falar um pouquinho também da casa, né? Cacique Cobra Coral. E como é que começa realmente que você decide, não, é isso aqui que eu vou seguir, vou cumprir os rituais, as ordens da espiritualidade, vou levar a sério isso aqui. Bom, eu comecei mais por um. A gente sempre vai para o lado espiritual, ou pelo amor ou pela dor, Todo né? mundo fala isso. Eu fui pela dor e fiquei pelo amor. Então foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu tinha 28 anos e passei por uma fase muito difícil e procurei meu primo. E aí, de repente, eu me apaixonei, já comecei a trabalhar espiritualmente. E aí começou a passaram-se os anos. Eu sempre fui muito voltada para estudo. Eu gosto de estudar, eu gosto de entender. E a Umbanda ela não é muito aberta para estudo, né? Então chegou um momento onde eu decidi que eu tinha que fazer uma viagem solo. Tá. E eu comecei a estudar e foi quando o seu Cobra Coral se apresentou. Eu já trabalhava com ele na época e ele simplesmente pediu para abrir a casa dele, que a gente teria um outro rumo, né? Que até hoje eu sou muito pontual nesse sentido, estudo. Então ele mesmo que foi orientando para essa questão. Vamos estudar a gente para compreender Estudar, a Umbanda. exatamente, exatamente. A Umbanda ela não abre muito para estudo, mas quando você percebe que a Umbanda o contexto da Umbanda é a magia, então quando você começa a estudar magia, Tem que estudar bem, tem né? que estudar bem. E eu me encontrei, comecei a entender. Às vezes eu comento com o pessoal e o pessoal fica meio assim, mas eu comecei a entender a Umbanda quando eu comecei a estudar física quântica. Isso, eu lembro que você chegou a comentar isso ano passado Isso, com a gente. exatamente. E aí foi aí que você consegue ver, porque você falou dessa questão da magia, né? E a Umbanda tem também uma ritualística. Isso. Você começou a entender para que cada ritual funciona, mais ou menos assim. Exatamente. É o que o seu Tranca-Rua costuma dizer. A magia é a ciência ainda não explicada. Boa, boa Né? definição. Ele é muito pontual também para essas coisas. Né? É um mentor que me acompanha desde o começo.
E ele exige muito de mim na parte de estudo. Que legal isso. É. Você sabe que eu tenho uma experiência recente com o Pai Miguel de Xangô, que é um amigo que tem me ajudado muito. E eu conversando com o Exu Giramundo, e ele falou justamente dessa questão da magia, de se estudar, de estudar de um modo mais científico, ele falou, Nossa, para poder compreender como que é a atuação deles na nossa vida. nossa, eu fico feliz de ouvir isso, viu? Porque na nossa religião isso aí é meio que um preconceito. Então eu fico muito feliz que as pessoas estejam realmente com uma outra visão, uma visão mais, não vou dizer inteligente, mas mais prática, mais científica, né? Com mais sabedoria. Com mais sabedoria. Porque aí você consegue aproveitar mais os recursos da espiritualidade, sabendo, né? Além de você aproveitar mais, cai alguns mitos, né? Cai alguns mitos de eu posso, de ter o poder, porque Sim. eu tenho o poder. Não, se você estudar, todos nós temos a chance de entender a mesma coisa, né? Você fundou a casa em que ano? Acho que foi... Ixi, agora você me pegou, viu? É tanto tempo. Tanto tempo já. Mas o Cobra Coral tem uns 30 e poucos anos. Poxa, bastante. Porque eu abri a casa, aí eu fechei a casa, e nós ficamos... Seu Cobra Coral falou, vai estudar. Acho que você não está pronta ainda. Tá. Aí nós fomos, eu fui para o espiritismo, passei 10 anos no espiritismo, aí vi que realmente ali para mim já tinha sido suficiente, já tinha aprendido o suficiente. E aí voltou com a casa. Aí voltei com a casa. Como é que é para uma médium quando a espiritualidade fala assim, vai estudar que você ainda não está preparada? Porque o convívio que eu tive com algumas pessoas que têm mediunidade é assim, eu sei tudo, eu sou um ser privilegiado, e de repente o orixá está falando o contrário, né? Não, vai estudar, depois você volta. Eu nunca tive muito esse lado, sabe? Porque meus guias, eles são muito duros comigo. Eles são muito duros. Então, e eu sempre gostei muito, né? Eu sempre questionei muito. Eu comecei a questionar com 10 anos de idade, minha professora de religião. Quase fui expulsa da sala, fui chamada de demônio. Mas eu sempre questionei muito. Então, e até hoje, Cláudio, às vezes a pessoa me pergunta, né? Bom, mas você é preparada? E eu falo, não, ninguém é preparado, eu estou me preparando. Estou em preparação sempre. Porque cada dia, se você aprender uma lição, amanhã tem uma outra lição diferente. Então é tipo o jogo, né? Tem as fases do jogo. Às vezes eu falo assim, gente, essa é uma situação nível hard, que a garotada costuma falar, sim, né? Então a gente está sempre sendo desafiada. E quando você começa a estudar, Cláudio, cada estudo que você completa, você percebe que você não sabe nada. Você tem que estudar mais. Isso é verdade, né? A gente não sabe nada de... Não. Somente em relação à espiritualidade, né? Em relação à espiritualidade, muito... A gente sabe a pontinha do iceberg. Do iceberg. Boa, né? Boa imagem. Vamos falar então do livro, E Assim Foi, Memórias de um Tranca-Ruas, que você lançou o ano passado. Tá aí a capa para você que está acompanhando. Tá na Wiclap, né? Então é só você entrar lá no wiclap.com e procurar o título E Assim Foi, Memórias de um Tranca-Ruas, da Eunira dos Santos. Como é que surgiu essa história? Você falou algo interessante, né? Na Umbanda, nem todos estão focados para o estudo, para o livro. Sim. A gente teve um movimento com o Rubens Saraceni, que deu uma mexida, né, nesse quesito. E aí, como é que surgiu essa história de você publicar um livro? Como é que foi essa ordem, né? Bom, fazem acho que uns 15, 20 anos que essa ideia começou a vir, né? Mas eu sempre estou pedindo, mas será?
Eu acho que é coisa da minha cabeça, porque o médium, por mais Sim. que ele esteja na caminhada há muito tempo, ele sempre vai ter um questionamento. E eu acho muito importante, que aquele médium, eu sei tudo, eu tenho um pouquinho de medo, sabe? Tá. Então, assim, alguns médios que me acompanhavam na época, eles fizeram um comentário, né? Outros que incorporavam tranca-ruas também. Às vezes eu chegava perto do médium e o tranca-rua deles, né? Porque é uma egrégora. Sim. Olha, está devendo alguma coisa para o homem. Olha, então vieram sempre alguns Sempre veio um recados, toque. né? Mas eu fui levando, falei, na hora certa vai acontecer. Então já faz um bom tempo. E muito porque é assim, a pessoa acha que incorpora o tranca-rua, então, sabe, o topo é o máximo. E, assim, algumas pessoas também, quando vinham conversar com ele, eu sou consciente, tá? Então, eu acho ótimo ser consciente, porque a gente aprende muito. Uhum. Então, as pessoas vinham e comentavam, quando ele finalizava lá o atendimento, as pessoas comentavam assim, nossa, eu vim com tanto medo de falar com o senhor. E ele perguntou, medo por quê? Porque a última vez que um tranca-rua me atendeu, ele me xingou de para baixo. Entendi. E ele é um lorde, pelo menos é o mentor que me acompanha. Ele é um lorde, ele é um homem muito educado, muito fino, muito inteligente. Então você começa a perceber que existe uma diferença muito grande. E aí chegou o momento que eu entrei assim em comum acordo, porque eu achei muito importante passar essa visão do livro. Foi um homem normal, viveu normal, teve virtudes, teve defeitos, né, sofrimentos, alegrias. Então eu achei importante passar essa história dia a dia, porque foi um ser humano como Essa história é o quê? Da última encarnação dele? 3 últimas 3 encarnações. últimas. Que legal, que experiência. E como é que foi esse processo? Você conseguia ver imagens ou era só realmente a psicografia? Como que é isso? Então, desde criança, eu tenho assim paixão pelo Egito. Tenho uma paixão desde criança. E Londres. Nossa, que legal. Então, assim, eu adoro ver imagens ou algum filme com aquela Londres antiga, aquela chuva. E para o Egito eu consegui ir. O ano passado eu até ia para a Europa, mas não consegui. Então, eu tinha flashes. E quando eu sentei para escrever o livro, aí começou a vir realmente aquelas vivências. E como é que foi essa negociação, né? Porque a gente até brincou antes da gravação aqui, né? A correria do dia a dia, muitas atividades. Como é que você negocia isso com a entidade? Tem um dia específico em que você senta, se concentra e vai escrever? Um horário específico? Como é que você negociou isso? Então, não tem muito negócio assim entre a gente, né? Quando dá. Então, mas quando eu comecei a escrever, aí vira um vício, né? Que você sente que quer escrever. Então, sempre que eu tinha, lógico que eu reservei, principalmente a parte da tarde, durante a semana. Mas vem aquela vontade, assim, precisa escrever. Porque você começa uma história e vai vindo na sua cabeça o desenrolar da história. Então, às vezes você tem que parar o que você está fazendo para correr lá, para não esquecer. Mesmo porque, olha, isso aqui anota agora, senão você vai esquecer. Isso aqui é importante. Então, foi mais ou menos assim. E aí você lança o livro, né? Foi o ano passado. E as pessoas podem adquirir aí pelo iClap. E ele falou alguma coisa depois que o livro está lançado? O que vem mais pela frente? Ou qual o objetivo maior de divulgar a obra? Olha, uma entidade da minha casa, um médium da minha casa, que incorpora o seu caveira, ele foi muito importante, porque ele me deu... Eu tinha um pouquinho de medo, estava meio...
você fica meio confuso. Será que não é coisa da minha cabeça? A gente fica, né, na dúvida. Fica, porque tem coisas ali no livro bastante particulares. Então, dá um pouquinho de medo mesmo, né? E eu sentei com ele para conversar e ele falou assim para mim, olha, minha amiga, é o seguinte, o meu amigo, que seria ele, né, que eles trabalham junto, pediu, né, tá aqui do lado, pediu para que você comece, porque são 15 livros para serem escritos. Aí eu falei assim, pai, não dá, vai dar tempo. Ele falou assim, vai sim. Então comece a escrever agora, porque vai sim. Então, tem uma sequência. Tem a próxima seria, que eu não sei qual dos dois ainda, né? O outro lado da história, que aí seria o meu lado da história, contado, né? Sob a minha visão, porque eu participo das 3 histórias. E o outro, que é um outro momento... Esse é complicado, viu, Cláudio? Porque seria um momento de estar em outro planeta, viver em outro planeta. Seria uma história, então, interplanetária. Interplanetária, num passado muito, 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 muito longínquo. Já fiquei interessado. Muito longínquo, mas participando de uma civilização muito avançada. Talvez aí o seu interesse pelo Egito, né? Que dizem que tinha um contato. Exatamente. Ali. Inclusive, quando eu estava na pirâmide, né? Na pirâmide de Gizé, que nós fizemos uma experiência, porque eu fui com um grupo voltado para... Um grupo espiritualista. Que legal. Voltado para isso. Excelente, espetacular o dono dessa empresa. E aí ele pede para a gente fazer uma vivência, que é colocar a testa na parede da pirâmide, e aí ele falou, cada um terá uma visão. E eu tive uma visão assim absurdamente absurda. Eu vi uma mulher e um homem, mas a mulher estava em destaque, uma mulher muito bonita, assim, relativamente jovem, uma senhora, mas muito bonita, muito, muito nova. E ela falava assim, filha, eu vim aqui para te encontrar. Então você não está aqui por acaso. Faça tudo o que ele pedir para você fazer, para a gente se reencontrar o mais breve possível. E eu falei assim... Quando terminou, eu falei assim, agora eu enlouqueci mesmo. Poxa, que experiência, hein? Foi. O Egito, para mim, foi uma experiência que eu quero voltar. Eu quero voltar para lá ainda mais uma vez. É interessante essa questão. Você sabe que eu estava pensando, quando a gente começou a se falar há pouco tempo, e pensando no livro, né? Falando, caramba, eu não sei como eu encontrei a Eunira, acho que eu falei primeiro com a sua filha e ela comentou de você e do livro. E aí eu fiquei me perguntando se isso também fazia parte, né, de todo esse enredo. Porque escrever um livro, tudo bem, né, é o seu trabalho, a sua missão, mas um livro ele tem que ser mostrado, né? Ele tem que ser apresentado para outras pessoas, já que eu acho que esse é o maior objetivo do autor. Com certeza. Vamos dizer assim. Aí eu fiquei perguntando, né? Nossa, como é que foi, né? As coisas foram se encadeando, né? Como se diz no jargão antigo. E hoje a gente está aqui conversando justamente sobre o Memórias de um Tranca-Rua. Exatamente. E eu simplesmente esqueci... Eu ia trazer uma edição para você e eu simplesmente esqueci em cima do sofá. Mas a sua tá lá guardada. Tá, eu vou lá na casa pegar. Por favor, lá por favor. Qual que é o nome completo da casa? É Núcleo Holístico Cacique Cobra Coral. E fica aonde? Fica ali na rua Professor Alves Pedroso, 399. Ali, alguns falam que é Engenheiro Goulart, outros Cangaíba, mas é na rua do Teatro Flávio Império. Fica perto da linha do trem ali? Pertíssimo, um quarteirão. Então é fácil o acesso. É muito fácil. E os dias de reuniões? De quarta-feira a gente tem o atendimento médico espiritual, tem o reiki, né, que eu sou reikiana, e aos sábados é o atendimento com os guias de Umbanda.
E cada sábado é uma gira diferente, Cada sábado é uma gira seguindo diferente. aquele Exatamente. ritual tradicional da... Isso. O último sábado de cada mês é a gira de Guardiões. Mas aí nós temos boiadeiro, baiano, cigano. Então a gente atende com várias linhas de trabalho. Gente, ó, o livro, vocês perceberam aí a história, né? São 3 histórias, falando de 3 encarnações, Memória de um Tranca-Ruas, e assim foi. Tá na Wiclap, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link, que aí fica mais fácil para você clicar, já vai direto lá para o site da editora e você pode adquirir. Vou deixar também o Instagram do Cacique, né? Cobra Coral, para você conhecer as atividades, porque vale a pena, você que tem uma abertura maior de espiritualidade, né? Não tem tanta restrição, vale a pena você conhecer o trabalho, e como a Eunira disse, ela é super focada nessa questão do estudo, né? A pessoa chega na casa, Eunira, qual que é o procedimento comum? Chego lá pela primeira vez, tem uma entrevista, tem uma recepção. Né? Tem uma recepção. Quando é a primeira vez, você vai ser convidado a escolher um médium que você queira passar, né? Você vai ficar ali à vontade. E é uma coisa simples. As pessoas ali são super receptivas. Se precisar, às vezes a pessoa quer falar comigo diretamente, também pode me chamar. Não tenho nenhum tipo de barreira. Às vezes eu estou ocupada, né? Sim. Então, às vezes eu não consigo, mas assim que eu consigo, eu vou atender a pessoa. E os trabalhadores da casa seguem essa diretiva de estudo, está se aprimorando? Isso, toda quarta-feira não. Todo sábado, 4 horas da tarde, a gente inicia os estudos. A gente faz ali os estudos, a reunião de estudo. Depois a gente tem a gira de desenvolvimento para os médicos que estão começando. E depois a gira principal às 18 horas. Que aí é aberta ao público. Que é aberta ao público. Os estudos são abertos. São abertos? Ah, legal. A pessoa chegar um pouquinho antes. Nós somos uma casa grande. Eu tenho 127 filhos. Caramba, grande. É uma casa grande. Então, a gente tem um público muito bom ali na assistência. E o pessoal, então, tem que chegar um pouquinho mais cedo. Eles chegam 2 horas para ficar na fila ali para pegar as senhas, né? E aí eles entram. Eu convido todo mundo a entrar. Eles já estão acostumados. Eles entram, assistem às aulas, questionam, participam. Tem interação ali durante o curso. Né? Exatamente. Poxa, que bacana. Você traz elementos da física quântica lá para os estudos, para os trabalhos? Sim. Eu sempre faço uma conexão, né? Se eu vou falar de elementos, por exemplo, então eu vou falar dos elementos e a parte de ciência também. Porque todo elemento tem um princípio ativo. E é o que os guias usam, né? Sim, com certeza. A gente está conversando aqui com a Eunira dos Santos. Vocês estão vendo aqui, né, na TV Palermo News Eventos. Então, você que tem dificuldade em falar em público, você dá aula, é professor ou estudante universitário que vai precisar apresentar o TCC, tem dificuldade aí na sua performance em falar em público, aproveite aí a mentoria de oratória, entre em contato comigo, eu te passo todas as informações. O pessoal que é gerente, lojas que precisam aí treinar os seus funcionários para uma abordagem melhor, tudo isso a gente fala na mentoria de oratória, que é uma mentoria bem prática, 80% prática, 20% de teoria, com muitos exercícios para a pessoa realmente colocar em prática todas as técnicas aí de falar bem, de ter uma boa performance na sua oratória. É só entrar em contato 11 96597 1048 ou deixe o seu comentário aqui na descrição, nos comentários do vídeo. Eu entro em contato depois. Hoje estou conversando, com uma honra aqui com a Eunira dos Santos, conhecendo o trabalho social e espiritual que ela vem realizando. Eunira, trabalho social com a região, comunidade, geralmente algumas casas fazem
Isso, vocês também fazem esse trabalho? Também, nós fazemos sim. É, o nosso objetivo é montar uma ONG a partir Legal. do núcleo, né? E desenvolver esse trabalho social, porque, segundo o seu Cobra Coral, você trabalhar a mediunidade é muito importante, você ter essa assistência espiritual para as pessoas, principalmente no momento hoje, é muito importante. Mas uma casa ela seria vazia se tanta gente que eu consigo reunir ali nos sábados, a gente não fizesse nada pela comunidade. Então, para ele é muito importante esse trabalho social. Que bacana. Como que a casa se mantém, vem se mantendo aí nesses 30 e poucos anos aí de atividade? Mensalidade dos filhos. Mensalidade. Cada um contribui mensalmente? Mensalmente, porque nós pagamos aluguel, né? Ah, tá. Então, as contas normais. Água, luz, Água, internet. luz, imposto, internet e o aluguel. A casa está desde o início nesse local? Não. Nós começamos em Guarulhos, ali na Rua 100. Não sei se você conhece ali a Rua 100. Rua 100, não. Ali no Jardim... Jardim Presidente Dutra. Ah, tá. Ali para... Mas isso há 30 Sentido anos ali Bom atrás. Sucesso? Isso, há 30 anos atrás. Aí depois foi quando eu parei, que o seu Cobra Coral falou, não, vai se preparar melhor. Fui para o espiritismo, passei um bom tempo no espiritismo, porque eu comecei no espiritismo, né? E estudei bastante. Mas aí, como nós já falamos, foi um momento que eu falei, não, agora eu já preciso buscar novos caminhos, né? E aí essa mudança foi indicação deles? Vamos para outro lugar? Ou como é que você chegou até ali na região do Engenheiro Goulart? Quando eu cheguei... primeiro eu fui para uma... Nós começamos, quando eu voltei com o Cobra Coral, nós começamos na casa de uma amiga, ali no Bom Clima. Na casa de uma amiga, nós éramos em 9 médiums. Aí fomos convidados por um médium que participava... o pai de santo dele, de muitos anos atrás, faleceu e deixou a casa para ele, né, tomar conta, que não tinha mais ninguém para tomar conta. E nós éramos em 9, chegamos na casa, a casa era enorme. E quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui com 9 médiums? Mas eu sou muito de encarar. Eu falei, não, vamos lá, né? E ficamos ali 10 anos, mas aí esse meu amigo, ele queria levar um Umbanda para o lado do espiritismo, né? Sem alguns elementos, ali, né? Então, não, acho que não tem que fumar, não tem que beber, não tem que... E quando eu comecei a aprender realmente os fundamentos, eu vi que tinha todo eu fui estudar xamanismo também, né? Sim, então, você sabe que um charuto, ele faz toda uma diferença no mundo astral, pela fumaça que ele... E quando você vai estudar, você percebe que alguns elementos realmente eles fazem diferença. Então, não um cigarro normal, por exemplo, mas um charuto. O cigarro normal não tem nada de interessante, né? A bebida não é para o médium ficar de fogo. E eu sou muito rígida com isso. Sim. Então, mas o álcool, ele volatiza e ele, no mundo astral, ele faz muita diferença. Né? Então, é para o guia, às vezes, até amortecer um pouquinho o cérebro do médium, um pouco, né? Para ele deixar o guia trabalhar realmente, falar. Mas, principalmente, quando está ali do lado e ele está sendo trabalhado. Sim. Que isso que é o legal, né? Acho que da Umbanda. Com o conhecimento, você acaba percebendo não todo o processo, porque quem domina esse processo são eles. São eles. Mas a gente acaba entendendo, olha, isso aqui, o álcool é para isso, o charuto é para essa questão. Exatamente. Né? Você vai sabendo ali o que está acontecendo, né? Exatamente. Até o sangue, né?
Apesar que nós, eu sou contra sacrifício de animal, a gente não trabalha. Eu trabalho com sangue vegetal quando eu preciso. Sangue vegetal. Sangue vegetal. Então é uma preparação que você faz ali com alguns elementos e ele meio que corresponde. Mas assim, eu não aceito sacrifício de animal. Mas quando você vai estudar, você vê que realmente o sangue ele tem um elemento vital muito importante. Então, tem um fundamento. Eu não uso, porque eu não gosto, mas tem um fundamento, sim. Sim. A questão do sacrifício é mais voltada para o candomblé ou a Umbanda tem também? Acho que é mais voltado para o candomblé, apesar que algumas casas de Umbanda, elas têm eles têm esse costume. Quando eu comecei no Batuara, uma vez por mês, o meu pai de santo, ele fazia um sacrifício de um animal. Eu participei uma vez só e para mim foi horrível aquilo, uma experiência que eu nunca mais quero ter. Mas também foi a última, porque aí o próprio guardião e a guardiã dele falaram: essa é a última, nós não vamos fazer mais isso aqui. Entendi. Eles também vão compreendendo essa nossa visão, né? Você chegou a sofrer preconceito em relação à sua religião? Teve alguns fatores assim que te... tanto família, lado profissional, teve alguém que te repudiou ou te deixou de lado porque sabia que você era da Umbanda? Não, nada assim que mereça ser comentado, mas nada assim grave, nada sério. Mas meu próprio irmão, né? Apesar que ele me acompanhava logo no comecinho, a gente fazia umas loucuras, tipo fazer entrega na encruzilhada, umas loucuras, né? E ele ia comigo, mas ele ficava bravo, ele falava: nossa, uma mulher tão inteligente, tão estudada, tão culta como você, como é que você faz um negócio desse? Mas ele ia sempre junto, né, para me guardar, para estar lá comigo. Mas, assim, não tenho. Assim, eu sou muito bem recebida e não tenho nada. Porque a gente tem visto, somente no Rio, Salvador, muitas casas sendo queimadas, né, invadidas. No Rio a gente tem uma coisa que é horrível, que são os traficantes de Cristo, né, que não deixam as pessoas da Umbanda na comunidade exercer a sua fé, né? Então a gente ainda tem uma visão das pessoas, de parte, né, de um grupo de pessoas que trata a Umbanda como algo demoníaco, né? Exatamente. É uma coisa muito triste isso, né? Mas é o que a gente costuma dizer. O demônio, eles inventam o demônio e depois põem na conta da gente. Verdade. Não é verdade? Então, nem nisso, a gente não acredita em demônio. Porque eu estava conversando com alguns pesquisadores africanos e eles dizem que algumas culturas africanas não existe uma figura demoníaca, né? Uma figura não voltada existe ao mal como tem no cristianismo, né? Não Só que existe. a igreja acabou deturpando isso e ficou, né? Exatamente. No Egito, você anda pelo Egito, você não vê casas de Umbanda nem de Candomblé. São nações, né? Elas estão muito, muito longe das cidades. E no Egito a religião é o islamismo. Olha então... só. Nada a ver com aquele Egito do passado, né? Não, nada a ver. Então o que falta pro povo realmente é cultura, é entender, é conhecer, né? Antes de julgar. E uma coisa que até estava conversando com um amigo recentemente, que ele é bem ligado às causas de racismo, aí ele falou: gente, fala tanto do Egito, o Egito é africano, né? Só que alguns filmes pintaram eles todo de branquinho ali, né, os atores brancos, e ficou no inconsciente das pessoas achando que por eles terem construído pirâmides eram uma raça branca, e não eram africanos. Não, até hoje. Os egípcios, eles não são, a maioria, né? Eles não são negros,
Mas eles não são branquela, assim, que nem eu, por exemplo. Eles são morenos. É um povo moreno. Primeiro porque é muito sol ali o tempo todo. Calor lá, né? Muito Como é que calor. você aguentou lá o calor? Olha, a gente ficava assim no hotel e no ônibus, mas quando a gente descia para ir para os templos ou para outras cidades, era bem complicado. Aí nós fomos fazer uma viagem ali por algumas cidades e aí você está no ônibus, a gente estava no ônibus, você olha para um lado, porque tem muita montanha? Tem, de areia. Então você olha para um lado, aquelas montanhas de areia. Você olha para o outro, montanha de areia. Você olha para o chão, areia, areia. E começou a me fechar aqui, porque começa a me dar uma aflição. Sei. Aí eu pensei assim, meu Deus, só falta esse ônibus quebrar. No meio da areia ali. Quebrou. Quebrou? Nossa. Você já previu ali. Eu falei, não é possível. Aí tivemos que esperar descer, esperar chegar socorro, porque eu acho que o ônibus ferveu o radiador, não me lembro. Aguentou. Não aguentou, ele não aguenta, porque são muitas horas, né? Mas foi complicado ali, pra mim foi Aí vocês complicado. tiveram que ficar na estrada, é isso? Ficamos na estrada. E aquele sol lá. Que dentro em do cima. ônibus estava impossível. Porque não funcionava mais nada, né? Mais nada. Caramba, Foi que experiência, hein? Foi. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu topo de novo. O Egito ali te marcou. Você chegou a entrar dentro das pirâmides? Tem como entrar? Não? É só uma que você Só pode uma. entrar. A de Gizé. Né? Perdão. Ali são as pirâmides de Gizé. É a de Quéops, a maior. Que você pode entrar. As outras não estão abertas. Tá? E só a Câmara do Rei também que está aberta. A Câmara da Rainha é fechada, você não pode entrar. Porque será, né? E passamos pela de Saqqara, que nós fomos lá na escola do Hermes, né? Hermes Trismegisto. Fomos lá na escola dele. Eu fiquei muito impressionada. Aquilo me trouxe, não sei se não me trouxe uma boa lembrança, mas eu fiquei muito impressionada. Estivemos em alguns templos de reptilianos. Também não gostei. Não me senti muito bem ali. E assim, a pirâmide de Saqqara ela é maravilhosa, mas ela é proibida a entrada também. A esfinge também é proibida a entrada. Você só pode ver de Mas longe. eles alegam algum motivo por que não pode entrar? Ou fala, não pode, acabou? Então, é assim, é tudo muito vigiado ali, né? O tempo todo é vigiado. Só que o nosso guia, ele é egiptólogo e ele fala um pouco de espanhol. E então, só que ele é muito avançado, né? Então ele falava assim, olha aqui na esfinge, a esfinge isso, contava a história. Aí ele fazia assim pra gente. A gente ia perto dele e ele falava assim, olha aqui, ó. E na esfinge tem conchas incrustadas. Conchas? Concha. Caramba. E falou, olha aqui, tá vendo? Então aqui não pode entrar porque tem coisas que não é para ser revelado para a humanidade. Entendi. Isso quer dizer que ali era uma região com água. Com água, sim, antes de... Porque, na realidade, o Nilo, quando você vê pinturas antigas, né, que a gente vai a locais onde tem as pinturas antigas, não tinha foto naquela época, você vai a locais onde você vê o rio Nilo chegando na pirâmide. Caramba. Então ele tinha uma expansão maior. Tinha. Hoje é um pouquinho mais largo que o Tietê. Que interessante, hein? É muito interessante. Sério. Que legal. E esse grupo que você falou que é espiritualista, né? Tá sempre indo para lá. Então, é da Cristina Cairo. Cristina Cairo. É da Cristina Cairo. Então, é sempre uma empresa que vai com eles. Você ficou quantos dias lá? Ficamos 15 dias. Ficou bastante. Bastante. Ficamos bastante. Conhecemos muita coisa. Vamos para outras cidades. No livro conta alguma coisa do Egito? Não, nesse não. Os próximos? Com certeza. Os próximos 14. Principalmente aquele, né? Que era num tempo muito antigo. antigo. Mas
muito atual ao mesmo Legal. tempo. Gente, ó, tá aí, indicação de livro para você que gosta do tema espiritualidade, reencarnação, você que curte a Umbanda, o Espiritismo e outras doutrinas, né, que tem esse contato mais direto com a espiritualidade. E assim foi Memórias de um Tranca-Ruas, da Eunira dos Santos. Tá lá na Wiclap, como eu falei no início, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. É só você clicar e comprar o livro e depois comenta lá se gostou, curtiu, que a gente passa para Eunira, tá bom? Isso. Eunira, gratidão, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço imensamente de coração. E manda um abraço pro pessoal lá da casa. Pode deixar aí. Tá convidado. Irei sim, vou para ir conhecer. assistir um dos nossos trabalhos. Vou Será sim. muito bem-vindo. Vou lá com a família conhecer. Isso, vai sim. Será Gratidão. um prazer. A gente volta aí no próximo episódio com mais um convidado aqui com o Palermo Cast. Se você quiser participar, deixa aí eu quero nos comentários e aí eu entro em contato com você, tá bom? Grande abraço, vamos que vamos!